Ouça agora Sustentabilize-se. Curiosidades, informações e entrevistas. Um programa para divulgar as 17 metas globais de desenvolvimento sustentável e humanitário estabelecidas pelas Nações Unidas e que podem ser colocadas em prática aqui na nossa região. Olá, ouvintes! Hoje nós estamos nos nossos estúdios para falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dando ênfase à energia limpa. E para isso temos como convidados ex-alunos da UDESC, que é o Michel Karsmirski, Ramon Kiel, que são sócios proprietários da TAB Energia. Então vamos falar um pouquinho com os nossos ouvintes. Como é que funciona isso? O que é essa energia limpa? Por que vale a pena investir em energia limpa? Então, gente, imagine que vocês têm hoje a possibilidade de gerar a própria energia. E gerar a própria energia cuidando do meio ambiente, cuidando do nosso planeta, né? Hoje a gente consegue, por meio da tecnologia de geração compartilhada, por meio de placas com silício, gerar a própria energia que a gente consome em casa ou nas nossas empresas e comércios e não poluir o meio ambiente. Por que isso é legal? Porque além da parte de sustentabilidade, que ele vai de acordo com os objetivos que a ONU definiu para a gente ter um país e mundo mais bacana, a gente consegue também economizar. Hoje a gente tem essa preocupação que a nossa energia ela é cara comparada com os países e também não temos perspectiva que essa energia baixe o custo. Então, assim, é uma energia cara que tende a aumentar sempre. Então, hoje a gente pode, né, tem toda a possibilidade, e também a disponibilidade de poder investir nisso, né, melhorar o meio ambiente e ter uma economia bacana. Isso, e até se você verificar, assim, essa é uma tecnologia que começou a ser incentivada no mundo a partir dos anos 2000, início de 2000, vamos dizer, né, principalmente na Alemanha e alguns outros países europeus, que começaram então a criar políticas públicas para estar incentivando essa energia, de forma que ela tornasse viável e começasse a crescer mais no mundo, né. O Brasil ele acabou se atrasando um pouco mais nesse ponto e regulamentou essa questão da energia compartilhada agora em 2012, né? Então é algo bem recente no país. Foi uma resolução da ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que então regulamentou e permitiu que hoje tu possa ter então uma mini usina de energia instalada no teu próprio terreno e que tu possa gerar tua própria energia, né? Então isso agora está regulamentado. Começou, vamos dizer, com uns 3, 5 sistemas lá em 2012 e agora o crescimento ele é exponencial, né? Só para ter uma ideia, já agora em 2018 já passamos das 25 mil instalações de sistemas solares no Brasil, né? Então realmente o crescimento é exponencial e previsões para 2024 é passar de 1 milhão de instalações no país. Que bacana! E como é que funciona isso? Tem uma média de quanto que eu gasto, quanto tempo eu demoro para recuperar esse gasto e poder ter, né, uma economia real? Isso, como é que funciona? Então, a gente hoje tem sistemas instalados de todos os tamanhos, né? É possível a gente fazer sistemas, vamos dizer, residenciais para quem consome hoje em torno de 150, 200 reais por mês, né? Até sistemas empresariais para quem consome 30 mil, 50 mil reais por mês, né? Só para você ter ideia, hoje a gente tem projetos tanto no meio rural, a gente tem um case, por exemplo, em Massaranduba, onde um piscicultor que mais ou menos pagava em torno de 4 mil reais de energia por mês, hoje ele instalou 85 placas para então abater em torno de seus 2 mil reais por mês, né, de energia. Então ele consegue ter esse seu retorno e como o meio rural hoje tem um financiamento incentivado, né, o governo federal incentiva muito o meio rural, o agricultor ele consegue, com a sua economia de energia, ele consegue pagar o financiamento e ainda sobra dinheiro para ele poder investir em alguma outra coisa, em melhorar seu processo produtivo e tudo mais, né, então é mais ou menos dessa forma que funciona hoje, né? Olha que legal, então os nossos ouvintes que estão em meio rural, fica aí uma dica interessante, quer dizer, tem o apoio, o financiamento do governo e ainda você consegue reduzir drasticamente a conta. Exatamente, na verdade, essa energia que hoje a gente produz por meio do sol, né, ela é bem adaptativa, a gente pode utilizar em qualquer setor, por exemplo, no meio rural, no meio empresarial, urbano, mas ele também serve, por exemplo, para outras atividades, por exemplo, na África, são utilizadas muitas bombas de captação de água de poços, porque lá o pessoal não tem acesso à energia e não tem acesso à água. Então, o sol para eles não falta, né? Então, eles acharam uma forma de poder viabilizar essa atividade e o que o pessoal tem acesso à água. Outra coisa bacana é que com a energia solar lá, eles conseguem captar a energia e absorver para utilizar à noite para iluminação. Então, hoje a gente
gente tem uma grande parte da população mundial, não vou saber precisar agora o número, a porcentagem, mas que não tem acesso à energia. Então, além de ser sustentável, essa energia, ela possibilita o acesso a quem não tem condições de fornecimento, né? Então, assim, o Ramon comentou, no meio rural, por que é muito interessante? Hoje, a agricultura, ela é um dos grandes pilares da economia brasileira. E por mais que a gente sofra em outros pontos, a agricultura ela sempre vem dando essa sustentabilidade pra gente. Então, se a gente conseguir fazer com que a agricultura seja mais tecnológica, seja mais sustentável, ela vai ser mais eficiente e com isso ela vai produzir mais e a gente vai dar mais qualidade de vida para o nosso agricultor. Mas isso não se aplica somente à agricultura, porque quando a gente tem, por exemplo, na nossa casa, a gente, além de estar mais consciente do nosso consumo, a gente acaba reduzindo um pouco mais, porque todo esse sistema ele é monitorado, então eu sei quanta energia eu estou produzindo e eu vou saber mais ou menos quando eu vou gastar. Então a gente pode ser mais consciente do nosso consumo e também a gente pode ter mais conforto. Muita gente acaba não ligando muito ao ar-condicionado por causa do custo, mas se a gente acabar economizando em outras coisas e contar com energia fotovoltaica, energia solar, por exemplo, ligar um pouquinho mais o ar-condicionado, tu vai ter um pouco mais de conforto, tu vai ter uma vida mais legal. Na empresa, por exemplo, a gente hoje, talvez algumas empresas tenham a questão de corte de custos ou o investimento, mas se a gente for considerar, a gente pode alocar alguns investimentos de eficientização para colocar energia solar a longo prazo, o custo, né, que é uma energia que a gente vai ter aí pelo menos 25 anos desse sistema funcionando, gerando energia, o custo médio desse quilowatt para o empresário vai ser muito menor do que ele paga hoje de distribuidora, né? Então ele é muito acessível, ele é muito competitivo. Então, além de ser competitivo, ele é muito adaptável. Como o Ramon comentou, esse agricultor ele não está atendendo 100% do consumo dele ainda. Por quê? Porque é modular. Se ele quiser, ele pode colocar mais um sistema, adicionar essa potência de geração para a rede dele e ele pode abater mais. Ele pode abater até mais. Porque se ele quiser, por exemplo, ele tem uma casa na praia, ele pode produzir 110, 120%, né, dentro das especificações do projeto e legalidade. E gerar mais energia. Essa energia ela vira crédito. Então hoje ele vai ter créditos em quilowatts. Ele pode utilizar em outras unidades consumidoras, desde que elas estejam com o mesmo nome, o mesmo CPF dele, né? Olha que interessante. Sim. Então mesmo aqui em Joinville, se colocar na casa e tem uma outra casa na praia, exatamente, pode abaster do que paga na praia também. Exatamente. Digamos que eu tenho hoje uma casa aqui em Joinville. E eu tenho um escritório em Joinville e eu tenho uma casa na praia. Eu posso gerar energia hoje com o meu telhado, que hoje serve apenas para proteção, né, e contra chuva e vento, né, para também sombra, que o meu telhado trabalhe para mim. Então eu vou ter um telhado trabalhando para mim por pelo menos 25 anos. E esse telhado vai trabalhar para mim para bater o meu custo de energia na minha casa, que a minha casa se torna uma casa sustentável, ele vai bater o meu custo do meu escritório, ou seja, o meu escritório vai produzir, vai trazer trabalho, renda para a sociedade, também sustentabilidade no sentido de energia, ou seja, os créditos que eu estou usando, a energia que eu estou usando lá vão vir nessa minha casa e na praia também, no meu momento de lazer, ou né, eventualmente que eu estou passando um tempo lá, a energia que eu utilizar ela pode ser abatida com essa produção na minha casa de Joinville. Isso, e só complementando, vamos dizer, o que o Michel está falando, isso que ele comentou agora se chama o autoconsumo remoto, né? Que é a possibilidade de, vamos dizer, tu gerar num único local e abater em várias outras unidades que você tem, desde que sejam dentro da mesma área de concessão. No caso, vamos dizer, tu tá gerando na Celesc, tu tem que abater numa outra conta Celesc. Tu não pode abater, por exemplo, no Paraná, São Paulo, né? Além dessa questão do autoconsumo remoto, tem outras modalidades também. Uma delas se chama o condomínio solar. Por exemplo, o pessoal num prédio, tu mora num apartamento, mas não tem onde instalar essas placas. Não é um problema, a gente consegue fazer, vamos dizer, desde que o condomínio tenha uma área também disponível, coloca as placas, por exemplo, às vezes no telhado de um local de festas, tu consegue pegar essa usina e separar cotas dela para dividir entre cada morador. Vamos supor, então, que tu tá gerando em torno de R$1.000 por mês nessa usina e tu tem 10 moradores, tu coloca uma cota de cada um investe 10% e ele vai ter um retorno de 10%, de R$100 de diminuição na sua conta, né? Então, outro modelo interessante. Outro modelo que também a resolução hoje permite é a questão de cooperativas. No caso, vamos dizer, tem várias empresas que têm um interesse em ter redução do seu consumo de energia, né? Então, em vez de uma empresa talvez um pouco menor porte investir sozinha no sistema, o que acaba ficando um pouco mais caro, ela pode se juntar com outras, vamos dizer, 10 empresas, todo mundo fazer uma grande usina, às vezes tem um terreno disponível, o custo unitário fica mais barato, porque quanto maior o sistema, a gente vai reduzindo os custos de material, de mão de obra, então fica mais barato para todo mundo e eles conseguem dividir então essa energia em cada CNPJ. Então todas essas modalidades hoje são
bem possíveis e é bem interessante que está acontecendo, né? E ainda em relação a isso, como que eu posso considerar então numa casa um investimento, há quanto tempo que eu consigo o retorno desse investimento? Você tem uma média mais ou menos? Na verdade a gente separou aqui alguns dados, né? Por exemplo, uma casa, e vamos imaginar que posso ter um consumo entre 300 kW ou 375, 400 kW. Isso vai variar para uma instalação, né, residencial de 8 a 10 placas. Quanto que traz de retorno disso? De 200 a 250 reais de economia mensal, que é mais ou menos uma média. Pode ser que a casa consuma mais, e vai dependendo do consumo, o padrão de consumo de cada um, né? Esse investimento, ele vai estar 25 anos gerando energia, né? Pelo menos 80% do rendimento dele há 25 anos é garantido pelos fabricantes de produção. E isso tem um payback que a gente chama, né? O retorno de investimento em torno de 4 anos a 4 anos e meio. Ou seja, tu faz um investimento, adiciona uma proteção mecânica e térmica no teu telhado, né? Vai fazer com que a tua casa seja mais bacana, mais arejada, vai agregar valor ao teu imóvel, né? Existem estudos de mercado que além do valor do equipamento valoriza um pouco o teu imóvel, porque tu tem um telhado trabalhando para ti, e depois que ele se pagar, tu não vai mais ter o custo de energia. Olha que maravilha. Investir em sustentabilidade te dá uma maior liberdade de investimento também, porque quando tu tem essa clareza de qual é o teu custo, né? Isso funcionando, que tu pode acreditar de fato que a tua empresa ela vai ser mais sustentável, que tu não vai ter surpresas, né? Porque depender hoje de comprar energia da rede, tu pode ter uma surpresa. Que surpresa eu estou comentando? Bandeira vermelha, bandeira amarela, alguma mudança de política de governo, a variação do consumo de acordo com a COSIP, todas essas coisas tu não tem mais. Tu tá blindado dessas incertezas, né? E empreender no Brasil, ter uma empresa ou até uma questão de residência, quanto menos incertezas, mais retorno, né? Porque a gente pode investir com mais tranquilidade. Então, também auxilia nesse quesito, né? E até essa questão, o sol é gratuito, né? Por que não usar? Sim. É uma forma inteligente de uso de energia. Até um ponto interessante, assim, só para ter uma ideia de quanto, que nem você comentou, o sol é uma energia gratuita, mas para ter uma ideia da dimensão, se a gente pegasse a Espanha, que toda a área da Espanha enchesse de placas fotovoltaicas, seria suficiente para abastecer todo o consumo energético mundial, né? Então a gente tem muita energia disponível, gratuita, basta a gente saber explorar, saber incentivar, todo mundo tem a ganhar com isso, né? Que bacana. Se quiser saber mais sobre a TAB, sobre energia sustentável, né, informações ou porventura tiver alguma dúvida, a gente tem, como o Ramon comentou, nosso blog, que a gente coloca muita informações assim de sustentabilidade, de como está o mercado, né? A gente coloca assim até algumas coisas importantes notar, por exemplo, existem instalações que são feitas por empresas não muito responsáveis e profissionais que podem, na verdade, ao invés de trazer o benefício a longo prazo para o cliente, traz o malefício, né? Porque uma instalação incoerente, que tenha, por exemplo, pontos quentes, alguma coisa errada, que não foi bem dimensionado e pensado, ela pode até causar um incêndio. Foi o caso que aconteceu no Reino Unido, que a gente compartilhou no nosso blog. Então, assim, não é só querer fazer, tem que fazer da forma correta. E fazer da forma correta é o que vai te dar tranquilidade a longo prazo, né? De ter um investimento muito bem feito, né? Porque sustentabilidade também é isso, né? Então, pensar de forma sustentável. Então, a longo prazo, ter essa qualidade na instalação. No nosso blog a gente tem bastante informação, a gente também tem o nosso Instagram, que a gente vai estar compartilhando até algumas coisas aqui que a gente está conversando, né? No nosso Instagram a gente tem fotos de todas as nossas instalações, da pequena, a grande, a média, foto de como a gente faz, né? Tá tudo lá para o pessoal acompanhar, tem o nosso Facebook também. E tem o site que é tabenergia.com.br. Para quem tiver qualquer dúvida, a gente está disponível e à vontade para atender todo mundo, né? Quem quiser um contato mais direto, né? Por e-mail, contato@tabenergia.com.br. E que bacana esse link de vocês, dessa sociedade com engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, te dá uma garantia geral, né, no sentido de tanto a construção, você vai observar a parte da construção civil, a parte mecânica do sistema, a parte elétrica. Exatamente. Então interage com as engenharias e com os benefícios e certeza que vai ser bem feito. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Desejo sucesso. Vamos ficar atentos aí ao blog de vocês também, das notícias. Legal. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade aí. A gente agradece a professora, a UDESC FM e a própria UDESC pela oportunidade. E é muito bom estar aqui como ex-aluno, né? Tenho certeza que a gente ainda vai
estar se envolvendo no futuro próximo. Obrigado, agradeço os ouvintes também pela atenção. Você ouviu Sustentabilize-se, um programa oferecido pela Rádio Desk FM Joinville em parceria com a Udesc Ceplan.